Então, quando nós passamos por dificuldades, a gente fala, Senhor, confio em Ti. Independente das perdas, nós confiamos que o Senhor nos sustenta em todo o tempo. Então, muitas das vezes não, então esse tempo que nós passamos por essa dificuldade, o que me deixou, na verdade, foi mais cansaço em fazer o que tinha que ser feito. Porque quando a gente passa por algo, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E ponto. Independente se você quer ou se você não quer, você precisa fazer algo. E muitas das vezes esse algo é o que eu falei, é o que me cansou na verdade, e não em si a dificuldade. Porque a dificuldade a gente já aprendeu. Né? Como disse Paulo, sei viver no muito, sei viver no pouco. Em todas as coisas a gente glorifica ao Senhor. Nós aprendemos a glorificar ao Senhor quando a gente perde e quando a gente ganha. Quando a gente está na dificuldade e quando a gente está na bonança. E é justamente isso que eu gostaria de ministrar novamente para você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 8 e verso 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou estar orando, amém? Senhor, graças te damos, ó Pai querido, por mais um dia, Senhor, onde nós vamos ser ministrados através do Teu Filho, através do Teu Espírito, Senhor. E que cada palavra, Senhor, que venha a ser liberada, ela possa ser um tijolinho na nossa vida, Pai. Na nossa fé, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, Senhor. E que tudo quanto nós viemos a fazer a partir de hoje, Pai, que essa palavra venha a ser um norte em nossas vidas, Pai. Que ela venha trazer ao Pai querido um caminhar diferente, um pensar diferente, Pai. Uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de depender do Senhor, Pai. E que venha trazer ao Pai querido em nossas vidas o alimento para que nós venhamos a nos sustentar através dele em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o livro de Romanos capítulo 8, versículo 18 vai dizer assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, é apenas uma coisa, é apenas algum acontecimento. O livro de Romanos diz que todas as coisas, todas elas contribuem o quê? Juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, tudo aquilo que passa na minha vida, tudo aquilo que passa na sua vida, independente da circunstância, nós devemos ter essa palavra que baliza a sua e a minha fé, aonde todas as coisas contribuem, quer sejam boas, quer sejam más, quer sejam em tempo ou fora de tempo, elas vão contribuir, segundo o propósito do Senhor na minha e na tua vida, amém? E todas essas coisas, sem conhecimento delas, te levam a um lugar perigoso, que é o que eu falei para vocês no início do culto, que é o quê? Um medo. Se alguma coisa, o advento sobrevém sobre a minha vida, sobre a tua vida, e você não entende o porquê, ou se você não crê que ela coopera para o bem da sua vida, você vai ter, em determinado momento, você vai temer. Você vai ter medo. Se você não confiar no Senhor, se você não tiver essa palavra firmada no seu espírito, a convicção de que o Senhor está com você, assim como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram lançados numa fornalha e eles tiveram que atravessar, e ainda o cara falou: aumenta aí, aumenta o fogo aí, porque eu quero que o negócio pegue fogo mesmo. E aí os camaradas olham lá dentro lá e eles vê: peraí, mas não eram 3 que entrou lá dentro? Eram 3, mas eu tô vendo 4 lá. E a palavra de Deus diz que o quarto homem era nada mais, nada menos do que eu posso dizer para vocês, Jesus. Então, o que isso nos leva a crer? Que em todo tempo, e em todo momento, em toda dificuldade que eu e você venhamos a passar, Jesus está comigo. Jesus está com você. Deus é por nós. E se Deus é por nós, como diz o texto, a palavra, quem será contra nós? Então, ou nós aprendemos através de um estudo conhecer, ou aprendemos através dos nossos erros, que não é recomendável.
Ou seja, quando nós passamos por uma dificuldade, ou a gente aprende através dela, de que tudo vai se findar, tudo vai passar, ou você vai temer. Então, de alguma forma, independente da circunstância, você vai passar. Não importa a forma que você vai passar, você vai passar. E como eu falei, o tempo, né? Existe um tempo determinado para todo propósito. Eu não falei no início do culto, eu falei, né, na hora da oferta, que existe um tempo determinado para todo propósito. E se eu e você não estivermos firmados na palavra do Senhor, não estivermos firmados em Cristo, nós vamos temer. E é isso que a gente vai ver um pouquinho para frente. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, a falta do conhecimento. A falta do conhecimento, irmãos, faz com que muitas das vezes a gente não só tema e tenha medo, mas faz com que o Senhor nos rejeite. O meu povo foi destruído. A falta do conhecimento faz com que nós sejamos destruídos. Faz com que a gente seja paralisado, digamos assim. E isso é em todas as áreas da minha e da sua vida. Quando algo que a gente desconhece, a gente fica com medo, a gente paralisa. Assim como foi na pandemia. Algo que era desconhecido fez com que o medo fez com que a gente ficasse preso dentro de casa. O medo fez com que a gente usasse álcool em gel em todo tempo, em todo momento. Porque algo era desconhecido. O desconhecimento nos leva também num lugar do quê? De comodismo. Muitas das vezes a falta de conhecimento de algumas coisas faz com que a gente fique paralisado. Faz com que não fique paralisado, mas faz com que a gente fique parado, na verdade. Por quê? Porque quando não há algo novo, aquilo que já conhecemos se torna o quê? Normal e seguro. Eu prefiro ficar no meu lugar aqui quietinho, porque é algo que eu já conheço, é um lugar onde eu já sei onde estão todas as coisas, do que eu me aventurar a sair lá fora em algo que eu desconheço. Então, aquilo que é desconhecido, muitas das vezes para nós é temeroso, nos faz temer, nos faz ficar paralisado, não faz a gente avançar. Por que muitas das vezes a gente deixa de viajar para um país o qual a gente não conhece? Pela falta de desconhecimento. Pela falta de conhecer o que vai ter lá naquele país, a gente fica com medo. Por que hoje que Israel está em guerra, ninguém quer ir para lá? Porque é desconhecido o que a gente vai enfrentar quando estiver lá dentro daquele país. E Jesus disse: homens de pouca fé. Não sei se você conhece o contexto de que Jesus falou essa frase. Essa frase, ela está em Marcos 4, no versículos 35 ao 41. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o desconhecimento acerca de algo faz com que venhamos a rejeitar o novo ou o desconhecido, como eu falei, simplesmente pelo fato de não querermos sair do nosso mundinho perfeito e muitas das vezes de aparência. Mas quando somos levados a experimentar algo novo, algo fora daquilo que é o nosso comodismo ou daquilo que nós estamos habituados no dia a dia, acontecem pelo menos duas coisas.
Ou você passa a ser mais forte e diz, nunca imaginei que seria assim. Foi difícil, mas eu venci. Eu passei por isso. Eu não conhecia, mas agora eu conheço e eu vejo que realmente, olha, não é nada daquilo que eu pensei. Ou você passa a murmurar dizendo, o que é isso que me aconteceu? Agora que não tem saída, não tem mais jeito. E eu ir para esse lugar, pelo amor de Deus, eu não sei o que vai me acontecer lá, desconheço tudo que tem lá. Então, ou você vai e enfrenta, pisa nesse algo novo, ou você simplesmente, não, para mim aqui tá bom. Do jeito que tá beleza. Assim como os discípulos fizeram, correram para Jesus dizendo, agora deu ruim, vamos perecer, nós vamos morrer. Pois aquilo que você não conhece faz o quê? Te traz medo, te traz insegurança. Aquilo que você não conhece ou aquilo que você desconhece, quando sobrevém sobre a sua vida, no mínimo te paralisa. Você fala, opa! E aí, pode vir depois, em sequência disso, vem o quê? Vem o medo. E agora? O que eu faço? O que vai ser de mim daqui para frente? E no cristianismo, muitas das vezes, é a mesma coisa, irmão. No cristianismo, muitas das vezes, a gente achar que conhece já muitas coisas acerca da Bíblia ou acerca de Jesus, a gente muitas das vezes para e a gente não quer mais avançar. A gente fala, não, aqui tá bom. Eu já conheço, eu já sei que Jesus me salvou, já sei que Jesus fez isso, Jesus faz aquilo, então tá beleza. Pra mim aqui tá bom. Não quero mais avançar mais nisso aí não. E a palavra de Deus, como a gente leu, o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. De conhecer na profundidade daquilo que Jesus é. E a gente não vai conhecer ele em toda a profundidade. Mas a gente precisa permanecer em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ah, eu já conheço Jesus até aqui. Já tá bom. Não. A gente precisa ter fome e sede de conhecer cada dia mais ao Senhor. Independente daquilo que eu e você já sabemos a respeito dele ou em quem ele é em nós, nós precisamos avançar, prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele é um mar, como eu já disse, aonde é infinito. Quanto mais você mergulha, mais fundo você vai nele. E quando na sua palavra diz que ele tem vinho novo, mas que é necessário o quê? Despojarmos dos odres velhos, ou do odre velho. Então, o que é você avançar em prosseguir em conhecer ao Senhor? Eu já conheço até aqui, mas até aqui para mim não é suficiente. Então eu vou deixar o que eu conheço para trás. Isso aqui para mim já é velho. Então eu preciso conhecer mais ao Senhor. Eu preciso conhecer mais coisas novas a respeito de quem Ele é na minha vida. Daquilo que Ele é capaz de fazer em mim e através de mim. Eu preciso prosseguir, eu preciso avançar. Então, nada mais é do que isso. É você receber vinho novo, mas você precisa despojar daquilo que você já conhece. Não esquecer. Mas colocar num lugarzinho aqui e falar, ó, isso aqui eu já conheço do Senhor, agora eu vou conhecer mais dele. Eu tenho fome e sede do Senhor, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Senhor, derrama mais do seu vinho, derrama mais daquilo que eu desconheço de ti, porque eu quero conhecer mais do Senhor. Então você vai ser o quê? Levado a experimentar níveis mais altos de pressão, meu irmão. Se você acha que o que a gente passou aqui, como eu falei, das dificuldades, né? Que a gente passou, como eu disse no início do culto, isso é só uma parte daquilo que nós vamos passar lá na frente. Porque parece que eu vou conjecturar aqui, né? Deus olha lá pro Roberto e pra Nancy e fala, filho, filha, vocês passaram por essa dificuldade, né? E vocês já me conhecem um pouquinho mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês para um próximo nível. É como se fosse um videogame. Você passa pela primeira fase, né? Você passa aquele chefão. Só que para ir para o segundo nível, você precisa passar por um chefe mais poderoso. Um chefe mais forte. E as pressões, elas são assim na minha e na sua vida. Para a gente prosseguir em conhecer ao Senhor, vão vir pressões sobre a nossa vida. Vão vir dificuldades. Por isso Jesus fala, no mundo tereis aflições. Mas ó, tem de bom ânimo, viu? Porque eu venci o mundo.
Jesus, ele experimentou essas dificuldades, essas pressões desde pequeno. Ele foi esquecido pelos seus pais no templo. Você acha que ele estava ligando? Ele estava ensinando lá o povo do templo. Jesus, ele passou pela dificuldade do quê? Satanás levou ele para o deserto. Tentou ele em 3 níveis da sua vida. E aí, irmãos, até que ele passou por uma outra pressão. Ele foi o quê? Chicoteado, irmão. Ele foi esbofeteado. E a gente conhece a história. Ele foi para a cruz e passou por um próximo nível. Foi crucificado. Ele sofreu pressões. Então os níveis de sofrimento dele só foram aumentando. E eu vou te falar, meu, para mim, para você vai ser igual. As pressões que vão sobrevir sobre a mim e sobre a sua vida, elas só tendem a aumentar. Porque quanto mais pressões você sofre, mais o azeite é derramado puro, como é o processo do vinho. Como que a gente experimenta um vinho bom? Quando as uvas elas são prensadas. E cada prensa, e também tem o azeite. Para a gente experimentar daquele azeite, ele precisa ser extraído de algum lugar. E a azeitona ela passa por pressões, irmão, para poder extrair o melhor azeite. E é a mesma coisa na minha e na sua vida. É por isso que essas coisas estão todas na Bíblia. Elas são como se fosse uma representação daquilo que eu e você somos. Ou vamos passar. Para quê? Para que Cristo seja formado e gerado em nós. Para que a cada dia que se passa, através das dificuldades, nós venhamos a ser fortalecidos nele. Para que a gente fortaleça outros também na fé. Para que a gente ajude a outros também a passar por aquilo que nós já passamos um dia. É dessa maneira, meu irmão. Mateus 11:16 vai dizer assim, ó. Mas a quem assemelharei Deus a essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, contamos-vos lamentações e não chorastes. Se você desconhece aquilo que o Senhor já fez, provavelmente você vai desconhecer o que Ele está fazendo. E Paulo está dizendo: todas as coisas cooperam, como eu li naquele texto do início. Então, irmão, se a gente não entender o tempo que nós estamos vivendo, a gente vai fazer o que eu acabei de ler nesse texto aqui. É tempo de tocar flauta, a pessoa está chorando e lamentando. É tempo de chorar e lamentar, a pessoa está tocando flauta. É uma pessoa fora da estação. É uma pessoa fora do tempo. É uma pessoa fora dos propósitos eternos do Senhor na minha e na sua vida. Quando sobrevêm as aflições, em vez da gente entender que é o Senhor querendo extrair algo da gente, fazer com que a gente supere elas para vir em níveis mais altos, digamos assim, aí a gente pega e fica chorando, fica lamentando. Então, como eu falei, sobreveio as coisas que a gente passou esses últimos dias, eu falei, amém, vamos para cima. Só que como eu falei, o que mais me cansou foi ter feito as coisas que tiveram que ser feitas, e não em si o que estava passando. Porque o que estava passando ia ter que passar, não tem jeito. Independente da perda ou do ganho, ia ter que passar, não tem jeito. Então não menospreze as situações que sobrevêm sobre a sua vida. Quer sejam boas ou não. Quer sejam grandes ou pequenas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o Senhor te ama. Então você precisa entender na sua e na minha vida que tudo aquilo que eu e você viemos a passar vai cooperar de alguma maneira para que a gente venha a ser edificado em Cristo. Amém? Então, o texto que nós lemos do barco, onde os discípulos acordaram Jesus, eu creio que foram por 2 motivos, né? Primeiro, porque eles não sabiam o que fazer. Por que eles não sabiam o que fazer? Porque aquela tempestade era algo fora do comum. Eles nunca haviam experimentado algo semelhante, porque alguns deles eram pescadores, vocês sabem disso. E para esses pescadores terem ido acordar Jesus é porque realmente era algo fora da curva. E em segundo, falta de esperança. Por desconhecerem, por nunca terem passado por aquilo, eles falaram, agora deu ruim. Agora a gente vai perecer. Jesus,
Faz alguma coisa aí, porque eu sei que você pode fazer. Eu nunca passei por isso. Então vai haver situações na minha, na sua vida, que talvez nunca nós passemos por isso. Situações que... ou desafios novos que virão e falar, meu Deus, eu nunca passei por isso, e agora? E agora? Chama Jesus. Acorda ele lá no barco, lá, porque ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Porque tem alguém que ele confia. Existe alguém que é o Pai, que sabe de todas as coisas, e ele crê que o Senhor está com ele, e que pode todas as coisas, então ele o quê? Ele descansa nos braços do Pai. E é um convite para mim, para a tua vida, descansar nos braços do Pai e dormir. O dia pode ser trabalhoso, irmão. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Não tem jeito. Mas chegou a noite, meu irmão, deita no cama, deita a tua cabeça no travesseirinho e fala, Senhor, hoje foi difícil, mas glória a Deus porque acabou. Então agora eu vou descansar nos teus braços, Pai. E dorme. Descansa no Senhor. Como aquele texto diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vai vir no amanhã. Então o amanhã para mim e para você precisa ser um amanhã de esperança. Amanhã vai ser melhor. Amanhã tudo vai passar. Amanhã tudo vai cessar. Ainda que eu e você passamos por situações onde tudo é desconhecido, onde tudo parece não ter solução, precisamos primeiro crer que existe alguém que é capaz de fazer todas as coisas, ainda que seja impossível, porque ele faz, porque ele é o Deus do impossível. E segundo, que aquele que pode fazer todas as coisas venceu o quê? Ele venceu a morte. Algo que para mim e para você não tem solução. Quando ela vem, já era. Só que a morte para mim e para vocês é o início de uma vida no Espírito. Nós estaremos juntamente com Ele. Então não é o fim de todas as coisas, mas vai ser o início de uma vida eterna juntamente com Cristo. Amém? Então existem momentos ou situações em que o Senhor vai nos fazer passar dentro daquilo que nós conhecemos ou estamos acostumados a viver para podermos experimentar o novo de Deus. Então, vai ter situações que você já passou e vai estar passando de novo. Você vai falar, pô, mas de novo isso aqui, Senhor? Outra vez isso aqui? Mas vai precisar passar, porque o Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. Ele está querendo te chacoalhar. Fala, meu filho, vou deixar você passar de novo, porque ó, você precisa aprender algo a mais com isso aí. Então, assim como nesse episódio, onde eles atravessaram o mar, dentro de um barco, uma plataforma, digamos assim, conhecida por eles, ou seja, o barquinho era algo conhecido para eles. Eles sabiam que era só entrar lá dentro, dar uma remadinha, entrar no mar e pronto, estamos do outro lado. O mar onde não tem profundidade, um mar onde se você cair no souber nadar, você morre e se afoga. Algo que você conhece, mas no meio desse barco veio algo desconhecido que foi o quê? Uma tempestade. Fora do normal, fora do comum. E da mesma maneira acontece com a gente. Às vezes a gente está acostumado a falar, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu me guardas, Tu me sustentas. E você sabe disso. Você acredita nisso. E você crê nisso porque você já passou por situações onde você foi sustentado, onde você foi fortalecido, onde você foi até curado. Mas aí sobrevém algo de novo na sua vida que, como foi na tempestade com os discípulos, algo que sobreveio sobrenatural. Algo que foi descomunal e desconhecido para eles. Vai vir sobre a minha e sobre a sua vida, porque no mundo tereis aflições. Só que, ou a gente faz como os discípulos, fala, Jesus, acorda aí, acho que você está dormindo, você não está vendo que a gente está no meio da tribulação. Ou você confia no Senhor. Fale, Senhor, eu estou passando por isso que eu não sei como eu vou passar, mas eu sei que o Senhor está no barco comigo. E se o Senhor está no barco comigo, então vamos embora, Jesus. Vamos passar para outra margem, amém? Então que seja assim na minha e na tua vida, amém, irmão? Tem um outro texto semelhante a esse, que é Mateus 14, 22. Eu não vou ler todo ele porque você conhece o texto, você conhece essa história,
onde Jesus fala, ó, vão pro outro lado lá de novo, da margem, e eu vou ter com vocês lá. Tá, os discípulos pegaram o barquinho e foram, e veio de novo, irmão, uma tempestade. Ou essa foi a primeira e depois veio a outra, né? Mas enfim, eles passaram de novo por uma tempestade, e no meio da tempestade eles veem algo flutuando no meio do mar. E aí eles temeram, porque eles olharam e falaram, opa, tem alguém andando sobre o mar ali. Eu acho que deve ser um fantasma. E a palavra de Deus diz que eles temeram, ficaram com medo. E aí Jesus viu que eles estavam com medo e falou, não temais, sou eu. E aí, como sempre, né, o Pedrão, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha só a ousadia de Pedro. É como eu falei, irmão, muitas vezes a gente conhece o Senhor, a gente sabe que Ele é o Deus do impossível, a gente sabe que Ele ressuscita morto, a gente sabe que Ele cura, a gente sabe que Ele faz todas as coisas, assim como Pedro. Se é o Senhor, então manda Ele ter contigo. Por quê? Porque Pedro sabia que Jesus fazia coisas milagrosas. Pedro sabia que Jesus fazia o impossível. Então ele, bom, se é o meu Senhor, e eu já vi Ele fazer milagres, já vi Ele curar leproso, já vi Ele ressuscitar morto, então caminhar sobre o mar, Ele vai fazer. E é o que Ele falou. Tá bom, Pedrão, vem então. E aí a gente conhece o texto. Pedro começou a andar sobre as ondas, sobre o vento forte, sobre a chuva, sobre a tempestade. E em determinado ponto, já conhecemos a história, Pedro começou o quê? A afundar. Por quê? Como eu disse, o medo. O medo durante as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos problemas, faz com que a gente perca o foco, esqueça quem é Jesus. Aquele mesmo Jesus que mandou ele andar sobre as águas fez com que os ventos e a tempestade, a chuva, fez com que ele temesse. E aí ele começou a afundar. E é assim na minha e na tua vida, quando a gente está com dificuldade. A gente começa a temer as coisas, a gente começa a ver que as coisas não estão andando muito bem. A gente até teve uma fezinha para poder passar pela dificuldade, mas a gente vê que a dificuldade começou a pegar, muitas das vezes pegou a apertar no nosso bolso, no lado financeiro, na área da saúde, e aí a gente começa a ficar com medo. E aí o que acontece? A gente perde a fé por causa do medo. E a gente começa a afundar no medo. O medo faz com que eu e você venhamos a perecer mais ainda. Porque o medo faz com que a gente retenha. E muitas das vezes não é reter a fé, mas é reter a pouca fé que nós temos muitas das vezes. Porque pra gente temer é porque tem pouca fé, irmão. E aí Jesus pegou e falou, no primeiro texto, né? Homens de pequena fé, por que vocês temeram? Por que vocês tiveram medo? Homens de pequena fé, por que tivestes medo? Vocês não sabem quem eu sou? Então, para mim, para a tua vida é a mesma coisa. Meu. Se a gente está com medo de alguma coisa, é porque está faltando fé. Porque a gente não crê que o Senhor pode todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Então, não tem por que você termos medo. O medo, ele faz parte do ser humano, como nós já ministramos aqui. Mas ele não pode ser aquele que baliza a nossa vida, aquele que norteia, ou aquilo que faz com que a gente descreia quem é o Senhor na minha e na sua vida. Porque se Ele já te curou de alguma enfermidade, você sabe que Ele pode fazer alguma coisa. Se você conhece que alguém já foi curado de algo que é impossível na medicina, você sabe que o Senhor fez aquilo. Então, quando sobrevêm essas coisas fora do comum, como essa tempestade que sobreveio e Pedrão estava andando ali com muita fé, eu creio nisso, só que em determinado tempo ele começou a afundar por causa do medo. Em algum momento ele perdeu a fé dele ali andando sobre o mar, que fez com que o medo sobressaísse a fé em Cristo. E se tem algo que faz você sobressair a sua fé em Cristo, é esse tal do medo.
O medo faz com que a gente descreia em Cristo. Porque nada mais é você descrer que o Senhor pode fazer algo na minha e na sua vida. Então o medo não pode fazer parte da minha e da sua vida. Então, o que era o barco ali para Pedro? Era a sensação de proteção. E que não era Jesus. Então ele temeu. Cara, eu saí do barco, estou andando sobre o mar, tá vento forte, tá tempestade. Peraí. Começou a afundar. E é assim na minha sua vida também. Você tem fé para algumas coisas, você tem fé para caminhar sobre algumas coisas, mas aí quando bate alguma dificuldade, você fala, opa, peraí. Principalmente quando falta dinheiro. Quando falta dinheiro, você fala, poxa vida, mas o dinheiro para nós muitas das vezes é o barco que Pedro saiu. E aí ele saiu, faltou o barco, ele temeu. Faltou o dinheiro, fiquei com medo. Faltou a saúde, estou com medo. Então isso não pode interferir na minha e na sua vida. Por quê? Porque é o Senhor quem mandou vir ter com Ele. Se é o Senhor que te resgatou, se é o Senhor que te provém todas as coisas, e se nós cremos que tudo está em Cristo, então não temos por que temer ficar sem algumas coisas. Ficar sem a nossa plataforma de segurança. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Como eu disse, o medo ele pode, puxa, fiquei com medo, mas ele não pode permanecer em você. Porque o medo faz parte do ser humano, como nós já falamos aqui. Cristo ele precisa sobressair sobre todo o medo que eu e você possamos ter em algum momento. Crer que Ele pode fazer todas as coisas. Sabe quando Ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas eu lhe acrescentarei? É viver sem medo de ter ou não ter aquilo que te dá segurança, aquilo que você crê que te traz proteção. Independente dessas coisas, busque ao Senhor e o reino e a sua justiça. Por quê? Porque tudo que você acha que te protege, tudo que você acha que te traz alguma segurança, não é isso. É Ele quem te traz proteção e segurança. É Ele que te provém todas as coisas. E Ele está dizendo, viva para mim. Saiba que se você crer que eu sou a sua segurança e proteção, nada vai te faltar. Porque eu vou acrescentar. Então Jesus está dizendo, Pedro, sai dessa plataforma, desse lugar que você criou, que você construiu e anda naquilo que eu liberei sobre a sua vida. Me busca, vem até mim sem medo. Sem preocupação, apenas ouça a minha voz e caminha na direção que te dei sobre a palavra que eu te liberei. Isso é para mim e para você. Jesus, Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Não há por que temer. Mas, como eu disse, vou falar novamente, o medo ele faz parte da minha e da sua vida. Mas isso não pode ser o balizador da nossa vida. Cristo precisa ser esse balizador. Ele precisa ser essa bússola, esse norte em qual nós olhamos e buscamos e confiamos e prosseguimos nele. E como eu disse, seguimos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa deve ser a minha e a sua ou o seu propósito de vida. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Nada fora disso. Eu não sei o que te traz a sensação de segurança ou aquilo que pode te dar a sensação de proteção, mas o lugar que te traz a paz em meio a qualquer situação é saber que Ele te liberou uma palavra e te enviou para caminhar sobre as águas, sobre toda a dificuldade, sobre todas as aflições, crendo que nele você já é mais do que vencedor. Amém? Vamos nos colocar de pé então, irmãos? Pai, em nome de Jesus,
Nós cremos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós cremos que em Ti estão todas as coisas e que por meio de Ti não há o que ser feito, não há onde ir, Senhor. É por meio de Ti que nós temos todas as coisas e somos, nos movemos. E em Ti confiamos, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, não há outro lugar aonde nós irmos a não ser ao Senhor. A não ser buscar a Tua presença, buscar a Tua paz, buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. O Senhor é aquele que nos traz a segurança, é aquele que nos traz o fôlego de vida, é aquele que nos dá, ó Pai querido, o alimento, o sustento, as vestes, tudo aquilo que nós anseiamos, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que nós viemos a precisar. Em Ti nós temos. Então, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós somos e por tudo aquilo que nós temos, porque nós cremos que é por meio daquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. É por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia de fôlego de vida, por mais um dia, Senhor, que nós podemos contemplar o amanhecer e o anoitecer, por mais um dia, Senhor, que nós podemos olhar para o nosso próximo e dizer, graças Te damos. Graças Te damos porque nós podemos ver, podemos falar, podemos ouvir, podemos sentir, podemos, ó Pai querido, saciar a nossa fome e a nossa sede. Pai, obrigado, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ai, tá doendo o braço.